Fala galera, aqui é Ricardo Ventura e você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade e acerto e análise. Sim! Aqui você descobre quem tá falando a verdade, quem tá falando a mentira, e eu quero te fazer um convite logo de cara. Esse ano retornamos com um grande evento que é o Mestres da Persuasão, onde eu te ensino os pilares da comunicação, da persuasão e dos ganhos. Como é que você faz isso, Ricardo? Através do método AGE, que é entenda, influencie e ganhe. Ganhe o quê? Ofertando sabiamente, com protocolo, com processo, o seu produto, que pode ser físico, pode ser digital ou até mesmo a tua personalidade. Você quer ganhar mais expressão? Você sendo um profissional, você sendo um influenciador, você sendo uma pessoa que quer se colocar muito mais de forma contundente na sociedade, na internet, seja lá onde for, pode ser offline, pode ser online, eu te convido a participar comigo e passar 2 dias inteiros e você vai trabalhar junto comigo. Não é só assistindo, você vai criar nesses 2 dias, criar como identificar, ou seja, entender as pessoas, a linguagem silenciosa, como ativamente influenciar essas pessoas e como ganhar o que você quiser ganhar com esse ensinamento. Pode ser vendendo produtos digitais, vendendo produtos físicos ou simplesmente fazendo o seu brand, a sua marca pessoal. Para saber mais, clique aqui nesse QR Code ou então no primeiro link fixado para você já adquirir o seu ingresso no Mestres da Persuasão. E hoje vamos analisar quem? Muitas pessoas pediram para analisar aquele lance ou aquele constrangimento, ou será que não aconteceu nada demais, entre William Bonner e Ilse Scamparini. A Ilse, acho que desde sempre, quando se fala de Itália, eu lembro, acho que até antes, quando ela estava no Brasil ainda, se não me falha a memória, ela fazia matérias de rua aqui no Rio de Janeiro e tal. Aí depois ela vai pra Itália e lá fica eternamente. E muitos dos assuntos da Europa, quem transmitia em primeira mão era a Ilse. E da Itália, principalmente. Ela monopolizava os assuntos da Itália, porque, primeiro, ela vivia lá, ela era jornalista, ela tinha todo o network, todo o conhecimento local e muitas das vezes, ou todas as vezes que se falava de Papa, ela tinha todas as entranhas, né, todas as notícias, todos segredos, notícias de primeira mão, e aconteceu que ela foi meio que substituída ali pelo William Bonner, tomando ali o protagonismo desse último conclave, que até então não tinha escolhido. Até que foi rápido, eu acho que foi em 2, 3 dias ali, escolheu-se o novo Papa, onde eu já até fiz análise do primeiro pronunciamento dele ali no Vaticano e tal. Mas hoje vamos analisar aqui este casal aqui, William Bonner e Ilse Scamparini. Itaca play! Chegando aqui, pessoal, lembre-se, beba água, beba muita água. E se você quer receber e continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante você inscrever-se no canal, é grátis, você não paga nada. Habilitar as notificações, é grátis, você não paga nada. E para, de fato, se tornar relevante para o YouTube, você precisa fazer 2 coisas. Comentar qualquer coisa aqui embaixo, nem que seja o gato batendo patas ali no teclado, sabe? Clá, 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 clá. Um emoji ou realmente o que você quer falar sobre esse assunto. E também deixar o seu like, o seu joinha. Feito isso algumas vezes, aí sim o YouTube vai priorizar os envios para você. Vamos lá! É rapidinho, hoje é uma análise super rápida, praticamente de narrativa, de rito da mensagem. Tem pouca coisa aqui de expressões e corpo, mas a gente vai ver muito mais rito da mensagem e essa parte aqui da narrativa. Então vamos lá, eles estão aqui com a cúpula ali do Vaticano, da Basílica, ao fundo, e o William Bonner e Ilse Scamparini. Vamos lá, atenção! Vamos ter que esperar mais um pouquinho então para ver se esses papáveis que você... Sabe o que eu achei engraçado? Logo de cara, a gente quando tá gravando, é importante, é até uma das dicas que eu dou quando eu treino o pessoal lá do Extreme Speaker, quando você tá falando aqui com a câmera e alguém fala com você, você alternar, você olhar para a pessoa, olhar para a câmera, olhar para a pessoa, e quando o Bonner tá falando, inclusive ele se vira para ela continua olhando para a câmera e quando ele faz a menção de tocá-la, ela já se esquiva. E ele percebe isso. Vamos lá.
Se ele já soubesse, e a notícia foi, ele já sabia que ela estava ali fazendo algo além do normal, porque ela estava num tratamento, porque ela agora tá um pouco mais cheinha e tal, então deve estar com o joelhinho ali pesado, né, tal, aquela coisa toda. E ela estava ali fazendo um trabalho herculóico de estar presente nesse momento. Por que que ele estranharia esse momento? Porque ele estranha. Quer ver, ó? Vamos ver? Então ele vai fazer um movimento, ela, opa, se esquiva, e o que que acontece depois? Você destacou aqui pra gente com suas qualidades. Ela não olha pra ele, parece que ela passa um pouco de uma situação mais fechada, mais encurujada. E aí ele toca nela, tipo assim, eu vou te tocar, criatura, eu vou te tocar. Você se esquivou, mas eu vou te tocar. E ele toca nela. Potenciais defeitos, se eles vão sair dali como cardeais ou como papa. E os Scamparini? E aí ele, de novo, tenta puxar ela, ele coloca a mão nas costas dela, parece que ele quer enquadrá-la na câmera. A câmera podia também ter feito isso daqui, a câmera permanece ali paradinha e ela justamente faz um movimento ao contrário. Ou seja, que ela falou, eu não queria, o medo de torcer o joelho e tal, não sei o quê. Cara, do mesmo jeito que ela movimentou pra lá, ela poderia ter movimentado pra cá. Muito obrigado. E aí, de novo, ela se afasta mais uma vez. Esse nome de todo o público, porque o pessoal pede, hein? E aí é engraçado, né, que ele vai te justificar. Olha, muito obrigado, porque o pessoal pede você. É claro, a gente tá acostumado já com a Ilse trazer as notícias da Itália, ela como ela era um porta-voz oficial, né? E parece que ele tipo, a gente não precisa mais de você, deixa comigo agora que eu toco daqui em diante, né? O pessoal pede em rede social muito a sua presença. É uma justificativa estranha, né? Você vê que depois ele busca esse olhar, né? Como se fosse, não é mesmo? Essa aceitação do público. Muito obrigado. De novo, ele vai tocar ela e ela fala, olha, muito obrigada, faz a saudação. Mas eu não vou explorar você. E aí ele faz a menção de puxá-la pelo ombro. Exigir. E aí ela trava, falando, não vai me puxar não, criatura, eu não quero ir. E ele percebe que ela tá quase saindo. Eu não sei se ele tem retorno, você vê que ele olha pra cá, olha pra lá, parece que ele tem retornos de imagem, que é justamente ver como é que tá o enquadramento. E ela, tipo, cara, não me puxa. Que você esteja comigo. E aí, ela vai mais pra lá, ou seja, esse lance de, eu tava com medo de puxar a perninha pra cá, ela fez um movimento ao contrário. Todas essas noites, não muito. E aí depois ela faz um... Você viu que ela dá uma respirada fundo aqui e tal, ele percebe que ela vai pro lado de lá, ela quase sai, né, aqui do enquadramento aqui da câmera. Vamos lá. Muito obrigado mais uma vez. E aí, né, ficou uma coisa estranha. Mas a conclusão final, espere que você vai se surpreender, porque a conclusão final é algo que, o quão é importante as redes sociais, o quão elas são importantes. Aí a Ilse vem e se sente na obrigação, ou foi obrigada, a dar essa declaração no dia seguinte, ou enfim, logo depois dos acontecimentos, porque a internet ficou em polvorosa com o que foi assistido. Vamos lá. Bom dia a todos, queridos seguidores. Estou aqui para agradecer. Ela até, queridos seguidores, dá um sorrisinho ali, um dump delight, né? Vocês perceberam, né? As palavras do Bonner de ontem, depois da minha matéria no JN. Obrigada, Bonner, por ter também compreendido a minha situação, essa limitação física nesse momento da minha vida. Aumenta o fluxo de piscada. Que eu tô com essa lesão no joelho, uma lesão meio chata realmente, então tendo que ficar com a perna dura ali. E quando você me tocou, não podia girar e com medo de torcer novamente o joelho, entrei um pouquinho em pânico. Aumenta o número de piscadas, fecha até um pouquinho de forma mais contundente. Mas graças a Deus que a gente deu bem o recado. Olha, aumentou muito o número de piscadas, tem um agregador de tempo. Agradeço a presença de vocês aqui, a todos, porque a televisão é assim. E aí, quando ela está falando com o público, vê como muda a quantidade do número de piscadas. Fazem equipe, cada um dá a sua contribuição. Obrigada, Bianca, Rodrigo. Percebe? Murilo, Camarote, Clava, todos os cinegrafistas. Percebe que mudou completamente a frequência? Todos os produtores. E aí ela começa a agradecer todo mundo, parece que é como se fosse algo assim, esse era o nosso trabalho, esse era para ser o nosso trabalho, então obrigado, né? Diretores e técnicos, agradeço ao meu cinegrafista, Maurício Della Costança, minha assistente Dinha Bellarmino, meu produtor Fábio Sermonte, por esse trabalho incrível, né, que já é. Entende? O nosso trabalho é bom, o nosso trabalho é excelente, ele já é.
Ah, mas ficou melhor agora com o Jornal Nacional, né, sendo apresentado pelo Bonner e tal. Mas o nosso trabalho, ele já é. Por si, uma coisa grandiosa, mas que a TV Globo ajudou a fazer ainda, né, mais grandiosamente. E aí ela aumenta o número de piscadas de novo. E, Bonner, você não me escapa não, tá? Eu, dessa vez, não deu, mas eu fico devendo esse abraço para você. E... Que abraço nada, não tinha abraço nenhum. Ali foi realmente para colocar mais perto e tal. Até porque eles não se abraçam, né? Não existe um abraço, não existe um torcer e abraçar de apresentadores, né? E por quem eu tenho muito carinho e espero te encontrar muito brevemente. E já que essa edição histórica começou com uma reportagem da Ilse Scampanini, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a ela pela demonstração de profissionalismo que deu ontem aqui comigo. Porque mesmo enfrentando um tratamento longo, doloroso de uma lesão no joelho, a Ilse ficou com a gente até o fim do... Por que essa preocupação toda de justificar tudo aquilo, né? JN enfrentando também um frio de 14 graus. Ela não tá... E aí já vem com assunto satélite, falar da roupa, falar do frio. Esse meu casaco espetacular, Rapaz, quem não tá acostumado com frio é você. Ela vive na Itália. que já tem 20 anos. Há décadas. Ela não estava de casaco. E isso só faz aumentar a nossa admiração por essa colega e pela forma como ela exerce a nossa profissão. Aí começou, né, uma rasgação de seda obrigatória. Qual a conclusão dessa análise? A internet percebeu, o público, ele tem essa capacidade, às vezes até de forma inconsciente, de perceber esses pequenos detalhes, micro detalhes, que falam muito mais do que as próprias palavras. Então, não adianta depois... E outra, se foi algo tão irrelevante, algo tão abstrato, realmente algo que não aconteceu, né? A internet viu algo que não existia, por que essa obrigatoriedade de ela se recolocar e dizer o que de fato estava acontecendo, depois ele, né, vir a público no horário do Jornal Nacional falar, não, porque ela estava aqui com o joelhinho machucado, mas ela veio e tal, e para justificar todos aqueles toques, aquele movimento parece que incomodado e tudo mais. O que a gente vê aqui? A gente vê, sabe o quê? O poder da rede social. Então, o que eu vejo dessa análise, o melhor de tudo é o poder da rede social. E vamos supor que essa fosse uma informação mentirosa. Eu não gosto de chamar de fake news, porque é uma coisa tão idiota, né? Você usar outras palavras aos quais você tem em português. Então, para que usar palavras em inglês? E as pessoas, parece que é uma coisa mais importante, né? Isso é uma fake news. E aí as pessoas jogam fake news para tudo, né? Para uma opinião contrária, para uma dúvida, para uma crítica. Se você tiver crítica sobre alguma coisa, sobre o sistema de votação, ou sobre vacinas, ou sobre qualquer outra coisa, ou uma atitude de alguns dos funcionários públicos, que as pessoas às vezes esquecem, né? Porque essas pessoas são funcionários públicos que determinam a nossa vida ali. Você está mentindo. Não, você está só perguntando. Só perguntando. Não, mas essa pergunta vai espalhar. Pois é, e aí outras pessoas vão talvez se questionar também. Mas e se for algo mentiroso? Já existe lei para isso. Calúnia, difamação, várias coisas que você pode ser enquadrado. Porque Código Civil, Código Penal já existe. E ele não é diferente para a internet. Não é porque você está na internet que você não tenha já um código. Então você não precisa regular a internet. Porque esse lance de regular a internet é para que essas coisas não apareçam. Você viu que numa situação dessa, o povo, o público, a população percebeu. E ela tem aonde discutir. Agora imagine se, de repente, não, a verdade é essa, você não pode discutir. Não, mas eu acho. Não, isso não é achar, isso é fake news. Você não pode achar que aconteceu alguma coisa diferente ali. Mas se de fato não aconteceu nada, Ricardo, a própria verdade, ela vai muito mais ser propagada do que aquilo que as pessoas estão inventando. Porque, de novo, você pode enganar uma pessoa por muito tempo, mas você não consegue enganar todo mundo por muito tempo. Não dá. E a internet tem esse poder. Você pode até criar um estopim, mas depois a grande massa, ela consegue determinar, ela consegue ver, ela consegue discutir. Dá para separar o joio do trigo. Então tome cuidado quando as pessoas falam de vamos regular. Justamente aquelas que têm medo da crítica, que têm medo da pergunta. Pode perceber. Aqueles que desejam que as coisas fiquem sem censura, com liberdade, não estão querendo que seja libertinagem. As leis continuam, sempre existiram. A internet nada mais é do que o reflexo da sociedade.
Na vida real já não existia as pessoas que espalhavam boatos, e elas não eram descobertas pelas outras pessoas, não eram desmentidas, perdendo cada vez mais a credibilidade. Esse é o problema, porque o mentiroso contumaz, quando ele é desmascarado dia a dia, ele vai perdendo cada vez mais a sua credibilidade. E esse é o medo dos poderosos meios de comunicação, porque até então, até antes das redes sociais, eles dominavam tudo, eles dominavam a verdade, eles dominavam aquilo que poderia ser propagado e não discutido, porque a própria discussão era dentro de um parâmetro, um quadrado limitado por aqueles que eles gostariam de ouvir. Por exemplo, quem são os especialistas? Aqueles que eu vou entrevistar. Pô, mas tem outros especialistas? Não, esse é fake news, esse aqui não, esse a gente não quer entrevistar. Então, olha o perigo de você ter monopolizado ali a meia dúzia de canais, que nem isso chega no Brasil, né? Canais relevantes de televisão, quantos são? Canais relevantes de rádio, quantos são? Canais relevantes de jornais e revistas, quantos são? Agora na internet são milhares, são milhões de pessoas olhando, gravando, mostrando, contando as suas histórias pessoais, apontando, tendo suas dúvidas, perguntando, desmascarando, mostrando o contraditório. E é isso que dá medo. Então, esse quiprocó que aconteceu aqui entre William Bonner e Ilse Scamparini, para mim, é muito mais, olha o poder, onde as pessoas imaginariam que no Jornal Nacional iria parar para comentar o que a internet, em peso, estava percebendo ali daquela cena, daquela situação toda. Para pensar, né? Quer aprender mais sobre isso? Como você identificar essas coisas? Como você se tornar uma pessoa mais influente na tua comunicação, na tua forma de expressar, na tua forma de convencer, de persuadir e, mais ainda, transformar isso em produto para que você tenha ganhos. De novo, pode ser um produto físico, pode ser um produto digital, pode ser você o produto. Vem para o Mestres da Persuasão que você vai se surpreender. 2 dias que vão transformar o teu poder pessoal. E não minta para mim, porque senão eu descubro até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau.